Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje o nosso assunto é um tanto polêmico, porque eu sei que vai dar pano para manga, mas a gente tem que esclarecer as pessoas, porque a internet é um campo vasto para verdades e mentiras. E há muitas informações na internet que não bate com a verdade. E, infelizmente, a gente sabe que até a nossa igreja também vacilou em permitir determinada situação ou não explicar determinadas coisas, precisa explicar para as pessoas. Deus, ele tem o poder de fazer o milagre que ele quiser, né? Eu só costumo dizer uma coisa: Deus não faz milagre pela metade, né? Pode ser que determinadas situações, como da vida dos santos, para mim a coisa mais importante da vida de um santo foi o que ele viveu, o exemplo que ele deu. Eu não quero saber se o corpo dele, a terra, deteriorou ou não. Isso para mim não tem muita importância, não, né? A pessoa vai achar que eu sou doido de dizer uma coisa dessa. Mas é a verdade. Porque tem um corpo que mataram, sepultaram e ressuscitou. O povo não fala muito, não. Tem Eucaristia todos os dias na Santa Missa. O católico não liga para isso, não. Mas, às vezes, as relíquias dos santos, que eu também valorizo, mas eu não posso colocar as relíquias dos santos acima da Eucaristia. Mas a maioria dos católicos, eu digo isso sem medo de pecar, porque não estou pecando, mas a maioria dos católicos, eles são mais capazes de dar valor a uma relíquia de um santo, um pedaço de pano que um santo vestido, a roupa que foi cortado, né? Do que a própria Eucaristia. É incrível que tipo de fé a gente está vendo, infelizmente, dentro da nossa igreja. É preciso rever essa estrupicância aí, viu? Porque depois, quando o cabo morrer, que for procurar Jesus, pode não achar e aí a coisa não vai prestar. Eu coloquei na foto de capa aqui da minha... Peraí. Então, eu coloquei aqui na abertura esta foto, né? Que, na verdade, é uma máscara. Não pense que aqui é o Padre Pio morto, né, como foi achado no caixão, não, viu? Olha aí, do seu lado esquerdo, você tem aqui alguém preparando uma máscara e do lado a máscara já pronta. Então, muitas pessoas acham que o corpo do Padre Pio foi encontrado incorrupto, perfeito, mas não foi, né? Então, muitas partes do corpo dele estava já acabado. Mas aí foi reconstruído, né? Então, estou te dando um exemplo aqui na abertura e para alguém não duvidar, né? É pesadinha. Aqui tá meu compadre Padre Pio, potência da potência, né? Aqui eu trouxe da Itália, que eu ganhei lá na Itália. Então, trabalho para trazer, mas eu trouxe. A imagem do Padre Pio, né? Que eu trouxe. Então, pesadinho. Não sei do que é feito sem mais, é pesada demais. Então, eu também sou devoto do Padre Pio. Mas eu nunca me importei, né, com as feridas nas mãos do Padre Pio, com essa história de corpo. Para mim, isso aí. Para Pedro Regis, eu respeito a sua fé. Para mim, não tem importância muita, não. Eu quero saber o que ele fez na vida. O exemplo que ele deu. Foi um bom sacerdote? Beleza. Então, é exemplo a ser seguido, né? Que se a gente fosse ater apenas a situação, a gente esquece do essencial.
Não fique pensando que o Padre Pio foi canonizado porque quando abriram o túmulo dele, parte do corpo dele, parte, não todo, estava ainda, não estava ainda totalmente deteriorado. Não foi por isso, não. A Igreja Católica, a nossa igreja, usava isso como um dos requisitos para abrir processo de beatificação, de canonização, no passado. Mas viu que está fazendo besteira, né? Da grande. Porque não é por corpo que se é achado dentro do caixão depois de 20, 30 anos lá, ressequido de alguma forma, porque aqui, perto de onde eu nasci, um lugar chamado Chapada, perto da Santa Rosa, já é município de Feira de Santana. Tem um cemitério que foi reformado há pouco instante atrás, com a ajuda dos meninos lá do Galhardo, que deram a mão e reformaram um cemitério antigo, né, muito antigo, que no passado acharam o corpo, tinha sido sepultado lá, quase que do mesmo jeito. Mas do mesmo jeito como eu estou aqui. Acaba em terra Pedro Regis, e daqui a 50 anos abre, Pedro Regis está do mesmo jeito. Aí tem uma coisa anormal, né? Mas no caso de Padre Pio, ele já não tinha mais essa parte aqui, tinha um buraco aqui, né? Coisa. Eu sei que houve uma reconstrução. Então, esta imagem que eu vou mostrar agora, do Padre Pio, belíssima, aí já não é mais, aí já é uma máscara, tá? Tem parte do corpo dele dentro, né, desta máscara, mas essa perfeição aí é o dedo dos cabas que sabem fazer um negócio bem feito. Ô Pedro, mas isso não é errado? Não é errado. O erro só foi não falar a verdade. Quando o povo sai do Brasil e vai para em peregrinação para a Europa, eles encontram muito dessas coisas. Lá, alguém deveria dizer, gente, olha, lá no Brasil vocês ficam dizendo que o corpo foi encontrado perfeito, intacto, etc. Não foi. Fala a verdade, Estropício. Fala a verdade. Então, já que não fala, o Pedro Regis vai falar aqui. Tá? A Igreja Católica, agora tem um detalhe. A Igreja, na sua totalidade, a Igreja nunca afirmou. Agora, os youtubers católicos é que faz a bagaceira, né? Tem vários, a outra aqui. Carlos Acutis. Parece que está dormindo. Ô Pedro, ele foi tirado do caixão assim? Não, aí é máscara também. Máscara também. Então, vamos ter cuidado. O problema é que alguém solta uma mentira e o povo vai atrás. Entende? A igreja não beatificou esse menino porque o corpo dele foi achado parcialmente intacto. Parcialmente, não totalmente. Ai, Pedro, o que tu está dizendo é muito grave. Não é grave? Isso aí a igreja não escondeu, né? Cadê? A igreja não escondeu. No caso de Carlos Acutis, por exemplo, de você, vamos lá. Eu vou colar aqui a matéria onde o bispo de Assis está explicando. Agora, aqui, ó. Beato Carlos Acutis não está incorrupto, diz Diocese de Assis. Mas aqui no Brasil, você que está me assistindo agora ouviu o quê? Que estava, não foi? Na época foi uma polêmica. Eu me meto em polêmica, eu gosto de polêmica. Eu gosto. Se é para defender a verdade, sai de baixo. Né? Mas algum malandro de lá, malandrinho, vamos dizer que estava intacto, porque a gente precisa atrair turista para cá de todo jeito. É assim. Usando os restos mortais de um menino santo para fazer malandragem. Pronto. Gosto de Pedro Reis, quem gostar, acredite quem quiser, desinscreva quem quiser e pronto. Mas se é para falar a verdade, vamos falar a verdade. Eu sei que hoje vai chover de pancada em cima de mim. Mas o primeiro que der a pancada em Pedro Regis é católico, picareta, falso e sem vergonha. Eu estou explicando a verdade e estou colando aqui a matéria para quem quiser ler. Era para ter colocado logo na descrição do vídeo, que eu prometo a vocês. Vou colocar na descrição, quando encerrar aqui eu acabo esquecendo. Essa matéria que eu vou colocar aqui não é de um site, de um católico fanático, não. Isso aqui é de uma diocese daqui. E acho que é diocese até aqui do Brasil. O site da Diocese de Campos publicou essa matéria
explicando que o bispo de Assis, que é onde está o território lá do Carlos Acutis, não está intacto, corrupto, entendeu? É essa a manchete aqui. Beato Carlos Acutis não está incorrupto, diz Diocese de Assis. O que foi que aconteceu, então, para ter essa belezura de perfeição aqui dentro do caixão? Aí tem a mão humana, né? Essas mãos dele não é a verdadeira mão dele, esse rosto aí é feito de silicone, não sei do que é. Por quê? Porque há uma carcaça por baixo. Só amor verdade. Entende? E aí, meu filho, tem mais. Olha outra aqui, que o pessoal é o Beato Schanzer, não sei como é que pronuncia. Compartilharam essa imagem milhões e milhões de vezes na internet, dizendo que o corpo desse menino estava incorrupto. E não é. É também não estava incorrupto, tá? Acho que é da América Latina, um país aqui. Tem um santo, uma santa, aliás, muito conhecida da gente, Santa Bernadette. Ô Pedro, e Santa Bernadette? Que tá lá deitada no caixão, parecendo que tá dormindo, perfeitíssima. Cadê ela? Já que eu não salvei. Tem uns santos que dá até medo da gente ver. Tem uns que o negócio é meio pesado para ver. É que eu gosto daquela coisa de que Deus faz com perfeição, sabe? Por exemplo, essa aqui, como é o nome dela? Santa Catarina de Bolonha. Pronto. Vai aparecer metade. Olha aí. Aqui na roça a gente chama de corpo seco, né? Pensa num negócio feio, viu? É bem feio isso aí. Pronto. Não sei se tem algum trabalho, mas mesmo que não tiver, eu prefiro só olhar a santidade dela. Mas esse corpo não me cai bem nem olhar. Esse rosto estranho, né? Mas tem muito disso, mas muito. Não é que. Presta atenção, para depois não querer me condenar sem ter feito nada. Não é que essa mulher não foi uma santa. Foi. Acharam o corpo dela dessa forma. Pronto. Resolveram expor, porque expondo traz as suas vantagens. Eu não iria expor um corpo com essas características, entende? Por que não pegou e mandou fazer uma máscara também? Deveria fazer, mas não fizeram. Pelo menos para não assustar a gente, né? Deus é mais. Tem. Olha lá. Já colei aqui, mas vocês precisam saber, né? Tem vários que não estão incorruptos, né? Tá, assim, deteriorado, como se fosse o rosto queimado. Pedro, mas você não acha que isso aí tem o dedo de Deus? Pode ter. Eu não gosto muito de dizer que tem não, sabe? Assim, eu acho que Deus, quando faz um milagre, Deus faz um milagre perfeito. Deus não faz um milagre imperfeito. Ah, sim, antes que eu esqueça. Ah, Pedro, mas essa coisa de corpo incorrupto só tem na Igreja Católica. E quem te disse? Porque ontem eu fui dormir tarde pesquisando. Existe cabra que nunca foi católico, morreu e quando abriu o caixão, estava lá a carcaça igual de vários desses que eu estou mostrando. E agora? Deus também está trabalhando a favor das seitas? Não. Pedro, você está falando coisa tão grave, está colocando em dúvida. Estou colocando em dúvida nada. Eu estou só te dizendo que nós temos que ver os santos como exemplo a ser seguido. Não olha apenas para o corpo, porque até... Quero achar uma imagem dela aqui.
Nesta terceira ocasião, aqui está falando de Santa Bernadette de Lourdes, 30 anos após sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanhavam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Rígido, mas sem a aparência que ela tinha, entenderam? Em 1919, ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo de Santa Catarina permaneciam as mesmas, e o mesmo foi observado em 1925, na terceira exumação. Nessa ocasião, o corpo de Santa Bernadette foi coberto com uma fina máscara de cera em uma urna, ou seja, este rosto que você vê de Santa Bernadette, né, não é o verdadeiro rosto dela, tem uma máscara também. Por quê? Porque o corpo dela estava rígido. Rígido seria mais ou menos dessa foto que eu coloquei aqui de Santa Catarina de Bolonha, parece. Cadê? Né? Esse aqui já é outra santa. Deixa eu ver quem é essa. Não sei se tem uma massa aqui, dá a impressão de que tem algum... Eu olho para essa imagem e vejo que tem alguma coisa, né? É coisa feia de se ver mesmo também, viu? Fala aí. Negócio meio estranho. Mas esse corpo rígido, é isso aí. Então, no caso de Santa Bernadette, fizeram uma máscara fina, né? O formato do rosto dela. Ou seja, até Santa Bernadette. Mas ninguém explica isso. Quem vai, né, não consegue se aproximar bem, mas as fotografias mostram, né? E a gente vê que ninguém tem esse formato de rosto, né? Não tem essa perfeição como mostra nessa foto do Padre Pio, por exemplo, né? Agora, nada disso tira a santidade de santo nenhum. Não tira nada. Estão no céu, estão em oração, e suas orações Deus acolhe em nosso favor, compreende? Não tira a santidade de ninguém. O que há, que os santos não têm culpa de nada disso, né? Não tem. Os santos não têm culpa. Aqui na Bahia, no caso de Irmã Dulce, né, quando abriu o caixão, estava lá uma coisa, ainda colocaram na urna de vidro, mas depois viu que ia passar vergonha e resolveram desistir, pelo jeito, né? Porque se você colocar aí depois corpo de Irmã Dulce na urna de vidro, você vai ver um corpo rígido, escuro, já bem, né, deteriorado com o tempo, a coisa, colocado na urna de vidro, até tem alguém celebrando a missa em frente a isso. Eu não quis nem mostrar, porque são coisas que não é boa de se ver, para dizer a verdade, né? Mas aí, quando viram que a coisa não ia andar muito bem, desistiram e mandaram fazer uma imagem, né, para deixar exposta lá. Eu espero que quem venha ao Santuário de Irmã Dulce e encontre aquela imagem que está lá, não fique achando, porque teve pessoas que já me ligaram, né? Pedro, eu quero ir em Salvador para ver o corpo de Irmã Dulce está intacto. Quem lhe contou isto? Ele contou, está mentindo. Me falaram, mentiu. Entende? Não tem nada disso. A igreja fez uma imagem de Irmã Dulce, está lá no santuário dela. Então as pessoas às vezes brincam demais com Deus. E a culpa é de muitos internautas, inclusive de padre. Aí tem padre também que é culpado. Eu falo mesmo. Porque não explica, fio. Explica, entende? Aqui está a volta de novo, Padre Pio, perfeito. Bom, se ele estava vivo, nunca teve esse rosto, essa perfeição. Tudo isso aí que você está vendo aí, esse nariz, essa barba, esse bigode, tudo foi feito à mão. Por quê? Porque quando abriram, tinha um buraco aqui. Olha, buraco. Alçada, coisa. A gente sabe do que se trata, né? Mas aí o pessoal da própria comunidade do Padre Pio deveria, né? Os padres, né? Deveriam ter falado a verdade. E aí foram esquecendo, né? Empurrando com a barriga. Mas a gente tá de olho, né? Para mostrar a verdade pro povo. Não vamos... É porque Deus não deixa também, né? Já pensou se Nosso Senhor deixasse o Padre Pio lá do céu ver um negócio desse aqui? Ave Maria. Do jeito que disse que ele pegava pesado. Vamos brincar com as coisas de Deus. Isso aí, quando se faz essas coisas desonestas, eu chamo de desonestidade.
Eu aí não vou culpar a nossa igreja, eu culpo congregações, comunidades, entendeu? Que escondem isso do povo para ter alguma vantagem, tu já sabe qual é, né? Mas existe corpos. Pedro, você acredita que existam corpos realmente incorruptos? Sim, mas não está aqui, pelo menos um eu sei que está no céu, que é de Nossa Senhora, né? Que não morreu. Ela deitou, entrou em profundo êxtase e seu corpo não conheceu a corrupção. Não foi deteriorado, porque Deus preservou o seu corpo. Ela foi levada ao céu em corpo e alma. Ela não estava morta. Ela, em profundo êxtase, ela já explicou tudinho aqui em Anguera. Profundo, foi levada ao céu pelos anjos. Então você vai lá para Israel, tem lá a igreja do túmulo de Maria, né? Quando tu for lá te chamar, tu diz, faz que nem Pedro Regis. Não gosto de palhaçada. Entendeu? E tem gente que vai e leva o celular. Vou fazer uma selfie aqui do lugar onde Nossa Senhora foi sepultada. Católico picareta. Né? Católico picareta. Porque se existe um dogma que ela foi levada ao céu em corpo e alma, que história é essa de que Maria morreu, que foi sepultada? Ah, Pedro, mas teve um santo que falou, que coisa, teve uma visão. É, por isso que eu digo que tem que ter prudência na visão, né? Uma coisa é aparição, outra coisa é visão. Esqueci o nome do santo agora, que fala do funeral de Nossa Senhora. Eu digo, esse santo deve ter tomado muito vinho na época. Vai falar uma besteira desta. Funeral de Nossa Senhora. Conta uma história lá. E bom, a não ser que ele falou esses besterol todo antes de se converter, né? Que depois de convertido não pode falar uma miséria daquela. Um grande santo da Igreja Católica. O Chipito está discordando até do santo 100%. 101%. Botar um gole mais, 101%. Quem disser que a Mãe de Deus morreu, eu contesto. Pode ser o Papa. Acabou, compadre. Tá confundindo? Perdeu a fé? Como é que é esse negócio? Porque não precisa ser teólogo, não precisa ser nada. Acerca da Mãe de Deus, não precisa ser teólogo nenhum. É só ir pela lógica. Pedro Regis, miserável pecador, tu que me assiste também é pecador e pecadora. Aí nós nos perguntamos, se nós tivéssemos, não temos e não teremos, mas se nós tivéssemos poder sobre a vida, será que a gente deixaria morrer o pai e a mãe da gente? Certeza não. Não se ligue. E só quem morre é quem peca. Então Maria não pecou, portanto ela não morreu. Ah, Pedro, então automaticamente você está dizendo que Jesus pecou? Não. Eu estou dizendo que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele assumiu as nossas dívidas. Por isso que foi levado ao matador. Então, há caso na igreja. Há caso na igreja e há caso que aconteceu. Eita. Há caso que aconteceu que o corpo está do mesmo jeito que veio na terra. Mas a gente na igreja sabe disso. Entendeu? Mas vamos deixar essa parte para lá. Vamos falar do que acontece hoje, né? Então, que a gente tenha grande amor à verdade. Muitos casos, né? Peraí, será que estão? Não, eu estou aqui lendo aqui o negócio para poder falar para o povo. Estou vendo aqui uma imagem no site que quando você olha a imagem, você observa logo que não é uma coisa humana, é uma imagem, entende? Não humana, feita, não sei se de que material. Mas aqui na matéria está dizendo, né? É Sor Maria de Jesus de Ágreda. Aí está dizendo aqui na matéria que o corpo dela foi encontrado intacto. Mas essa foto não é de um corpo intacto.
Entende? Não é de um corpo intacto. Então, deveria explicar. No corpo dessa santa, aconteceu o mesmo que aconteceu com o Padre Pio, ou seja, parte estava deteriorada, outra estava intacta, do jeito de pele como o ser humano, acredito que nenhum deles estavam. Entende? Tinha todo o formato sem não ter deteriorado. Mas foi coberto com alguma coisa, e você olhando a imagem, você observa, até Tayane, minha sobrinha de 2 anos de idade, vai entender que isso aqui não é uma figura humana. Você observa pela foto das mãos, entende? Então, como seria bom que tudo isso fosse esclarecido por quem de direito? Eu estou aqui tentando só ajudar, mas meu apito não é forte, né? Aí teria que ser o apito de alguém maior. Essa que eu estou aqui ao vivo levantando dúvida, é grave, né? Pedro Regis ao vivo levantou dúvida do corpo de uma santa católica. Que absurdo, né? Não acho absurdo, não. Que você vai certamente concordar comigo também. Demora aqui é que eu estou pegando a imagem que eu quero partilhar com você aqui, para você ver também. Então, digamos que tenha sido feito um trabalho no corpo dela. Aí, ok. Então, diga que foi feito um trabalho. Mas não bote ela na urna de vidro para dizer que o corpo dela está perfeito, intacto, que aí também já é demais também, né? Aí agora a coisa já precisa ter um discernimento maior, porque Deus gosta do amor à verdade. Deixa eu tirar essa aqui. Dá até medo de olhar. Preste atenção no rosto e nas mãos dessa imagem. Pronto. Então, isso aqui não é uma pessoa humana. Possa ser que dentro dessa imagem tenha alguma coisa, alguns restos mortais desta Sor Maria de Jesus Ágreda. Possa ser. Mas a gente não pode dizer que isso aqui é um corpo intacto. Que aí também é subestimar a inteligência do ser humano, né? Mas tudo poderia ficar perfeito, esclarecido, se as autoridades, a igreja, obrigasse a igreja. Faz tanta besteira na igreja. É tantas decisões que vêm lá do Vaticano, absurdas. É tanta bagaceira que vem de lá de dentro, erradas. E por que não tomam uma decisão? A partir de hoje tem que ser desta forma. Tá? Exumou, tá perfeito? Tá. Não tá? Reconstruiu? Diga que reconstruiu. Acabou. Não tinha problema nenhum. Entende? Tiraram também acho que uma costela de Santa Bernadette. Eu li isso aqui, tiraram a costela, depois tiraram outra parte como relíquia, né? Tiraram. Santa Catarina Labourier, que eu já estive lá, né? Acredito também que o corpo dela deve ter sido trabalhado de alguma forma, porque pela imagem que eu via com os meus próprios olhos, aí foi eu que estive lá e vi, e as fotos que a gente vê, a gente sabe que ninguém tem essa mão, né? Não existe esse formato de dedo, de mão dessa forma, não existe. Então, algum trabalho também foi feito no corpo dela. Isso não tira a santidade de ninguém, né? Santo Curadás, por exemplo, que também fala que o corpo dele está intacto. E tem até uma peruca que botaram na cabeça dele. As mãos, eu acredito que se deva ter encontrado parte também do corpo dele, né, em perfeito estado, mas não todo, né? Porque você já vê claramente que aqui na cabeça tem uma peruca, o rosto também tem um brilho que não é humano, né? Então tem alguma coisa também, o dedo humano está aí também. E eu poderia te mostrar dezenas. Nada disso tira a minha fé. Eu só fiz essa catequese porque muita gente acha, até padre que acha também. Tem padre que sabe que não, mas também não fala. Também deve falar o que eu estou dizendo. Padre Pio, que está aqui do meu lado, que é um grande santo, conhecidíssimo no Brasil,
Tem muitos devotos de Padre Pio aqui no Brasil. Para você que está chegando agora. Vou botar ele aqui lá. Para você que está chegando agora, eu também sou devoto. Tenho aqui a imagem dele em casa. Padre Pio. Entende? Então, muita gente acreditou que o corpo dele estava em perfeito estado de conservação. Porque foi divulgado, e é divulgado até hoje, essa imagem dele dentro do caixão. As pessoas pensam que é uma imagem verdadeira. Que abriram o caixão e encontraram exatamente esse corpo da forma que está aí. E não é verdade. Né? O que aconteceu foi o que essa próxima imagem vai te mostrar. Né? Tem alguém aí fazendo uma máscara, criando o rosto do Padre Pio, né? Dando detalhes, formato, veias, etc. Os caras fazem um negócio bem feito. Para cobrir aquele rosto que não estava incorrupto, né? Tinha problemas lá. O de Carlos Acutis, que eu também já mostrei, estou falando desses casos, assim, mais coisa aqui no Brasil. Né? O de Carlos Acutis também não estava, né? Alguém levantou essa poeira e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo essa história de que o corpo daquele menino estava intacto e não estava. E quem diz não é Pedro Régis, quem diz é o bispo de Assis, numa matéria que saiu num site católico aqui do Brasil, na Diocese de Campos. Parabéns ao pessoal da Diocese de Campos. Entenderam, né? Estou colando aqui para você que está chegando agora, para você poder ler a matéria, se quiser, né? Então, agora, a Igreja Católica, preste atenção, viu? Para dizer que eu estou culpando a Igreja de alguma coisa. Todos esses que você está falando, Pedro, são santos? São santos, sim. São santos. A questão é que os responsáveis de comunidades, etc., não falaram, quer dizer, deveriam ter explicado. Quando a notícia saiu aqui, começaram, foi assim, sim, porque não falou antes. Estava escondendo por quê? Então, quando a gente fala, o pessoal desce o sarrafo em cima de Pedro Régis. Ah, porque Pedro Régis fez crítica ao Papa, porque Pedro Régis não acredita em corpos incorruptos. E, meu filho, não estou te dizendo que não acredito, não. Eu estou te dizendo que, para mim, as feridas que tinha na mão dele, que não eram de Cristo, não é de Cristo, não. Ah, ele recebeu as chagas de Cristo. Não fala besteira, menino. Ninguém aqui na Terra recebe chaga de Cristo, não. Ele, por ser um padre, certamente cheio de espiritualidade, estourou na mão dele aquelas feridas que lembra o que aconteceu na cruz. Entende? Mas não é chaga de Cristo. Chaga de Cristo ninguém recebe, não. A primeira igreja diz, se diz, é bom dizer, né? Que está cometendo até uma heresia. Pronto. Então, ele não está aqui na minha casa essa imagem, já há mais de uns 4 anos. Ele não está aqui na minha casa por causa daquelas feridas, chagas, chama o que tu quiser, que tinha na mão dele, não. Para mim isso não interessa. Nem tampouco porque disseram que o corpo dele estava perfeito. Porque eu já sabia, desde o início da conversa, de que não era verdade. Entende? Mas ele não tem culpa de nada. Nenhum santo tem culpa de nada. Então é interessante que Santa Catarina, perdão, Santa Bernadette, ela, como eu mostrei para vocês aqui na matéria, ela recebeu também uma máscara bem fina, né? Porque o corpo dela não estava 100% perfeito. Isso muda o que? A santidade dela? Nada. Não muda nada. Agora, se a sua fé está baseada nisso aí vai mudar a sua fé a partir de hoje. A minha não muda em nada. Porque foi uma menina santa que viveu para Deus, que fez a vontade de Deus, que cumpriu o desejo de Nossa Senhora e pronto. E tu quer o que mais, meu filho? Ela fez a parte dela. Então que a gente faça a nossa também.
Eu estou tentando salvar aqui uma imagem. Tá complicado aqui. Mas a imagem não é muito boa, não. Mas vai assim mesmo. Só para vocês verem. Repito, a igreja nunca afirmou. Tem os cantinhos da igreja, né? Aqueles cantinhos lá, aquela diocese, aquela comunidade que fala, né? Mas a igreja nunca afirmou. Em relação ao corpo de Padre Pio, por exemplo, a igreja não afirmou, não, viu? Então, aqui eu tenho que ser honesto. Aqui o rosto, olha aí. O rosto de Santa Bernadette de Lourdes. Então, o rosto dela recebeu uma pequena camada, né? E não significa, interessante que eu estava lendo de noite, não significa que um corpo intacto, né, incorrupto, ele não possa se corromper no futuro, entende? Não há essa garantia, a igreja deixa claro isso, né? Agora, de repente Deus quer dar uma mensagem para a gente através desses corpos, né? Que pode se tornar uma relíquia. A gente não pode negar isso. Pode se tornar uma relíquia, mas precisamos ter prudência para a gente não querer valorizar mais o corpo de um santo que foi achado metade corrompido e metade mais ou menos, e aí deram um grau lá para ficar bonito. Você não dá mais valor a este corpo do que o corpo de Cristo na Eucaristia. A maioria dos católicos dá ao corpo do santo. Isso aí é uma coisa gravíssima, né? Então, não vamos na onda dos outros, vamos na honestidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com esta catequese, eu não quero que você e nem ninguém faça crítica à igreja como se a igreja tivesse culpa, porque ela nunca afirmou que o corpo do Padre Pio estava intacto. A igreja nunca afirmou que o corpo de Carlos Acutis estava intacto. Talvez alguém da parente a querer, já sabe o que queria, né? Talvez alguém lá, algum interesseiro, soltou o boato e o brasileiro que não pesquisa é uma preguiça do cão, caiu na armadilha, o site católico no Brasil, lá. Quando foi naquela semana da beatificação do menino, eita que os sites católicos caíram tudo na armadilha, menos Pedro Régio, que contestou, porque eu fui lá na fonte, corri para Passis, pela internet, fui para Passis. Aí tá lá, peguei a matéria em italiano, colei, aqui na catequese na época, nos comentários, digo, tá aqui. O que é que o bispo desta diocese de Assis está dizendo sobre o corpo do menino? E ele, já colei para vocês, tá? Agora, existe muitos, acho que é interessante eu colar aqui um outro site que você vai encontrar. Tem uns que, por exemplo, São Francisco Xavier está aqui nessa matéria. Vai encontrar. Se dependesse de Pedro Régio, o corpo de São Francisco Xavier não estaria exposto nesta urna que está aqui na minha frente. É porque temos aqui uma carcaça meio até feia de se ver. Eu acho até uma falta de caridade. Então, faça uma máscarazinha, então, cobre. E diga, olha, o corpo dele estava assim, né? Mas não é bonito, não. Então, eu vou colar aqui uma matéria para vocês. São 10 casos que está aqui nesse site. Eu vou colar aqui para você, se tiver curiosidade, dá uma olhada, né? Alguns que estão perfeitos como a gente, como eu, você está aqui com o rosto todo liso, aí certamente foi feito algum trabalho, tá? Mas tem uns que eles não fizeram trabalho nenhum, que eu acho que aí deveria fazer. Eu concordo que se fizesse São Francisco Xavier, fizesse uma máscara e colocasse, para não... É porque o corpo dele está exposto como um corpo de uma pessoa que foi sepultado e depois de 1 ano e meio, que o certo é depois de 3 anos, parece, 1 ano e meio, você chegou lá, tá lá, não tem mais pele, só tem aquela ossada, os cabelos estão ali no lugar. Pronto, encontraram o corpo de São Francisco Xavier assim e resolveram, né,
tirar e botar na urna de vidro. Bando de estrupício doido. Olha a santidade de vida. Né? Olha a santidade de vida do santo. Há casos aí, né, nessa matéria, que eu nem sei se deve mostrar uma criança. Entende? Não sei se deve mostrar uma criança. Talvez você esteja me achando radical demais. Mas quando você olhar aqui o que eu estou colando, dê uma olhada, por favor. Você vai ver a vida de vários santos. Todos são santos, todos estão no céu, todos intercedem diante de Deus pelas suas orações por nós. Acho que o erro, nesse caso, né, foi cometido por pessoas aqui da Terra. Aí já não tem nada a ver com o santo, ou, no fundo, na sua totalidade, pelo menos no caso do Padre Pio, a igreja não afirmou. O caso de Carlos Acutis, o bispo da diocese foi e explicou. Agora, vários sites que se dizem católicos falaram, pregaram isso. Né? Não duvido de que o dedo de Deus esteja presente nestas situações. As pessoas que saem do Brasil e vão para esses lugares, como eu já fui, e já vi com os próprios olhos, né? Em 1992 eu estive em Paris, na França, e fui à igreja da Medalha Milagrosa. Olhei. Naquela época, eu sem entender nada, comparando o meu entendimento daquela época com hoje, naquela época eu entendia 99,99 dos 99% a menos do que eu entendo hoje. Ou seja, eu não entendia quase nada. Mas quando eu olhei, digo, será que é uma pessoa mesmo? Uma imagem? Parecia uma... Eu fiquei assim. Mas pode ser que fizeram algum trabalho. Eu que acredito, né? Que fizeram algum trabalho. Não estou aqui querendo tirar fé de ninguém, viu? É só por amor à verdade. Porque há sempre essa polêmica. Mas ninguém tem coragem de esclarecer. Quer dizer, poucos têm. Alguns sites, que eu estou até mostrando, né? Tem coragem de esclarecer. O site da Diocese de Campos esclareceu bem, trouxe a matéria do bispo, que eu também trouxe, né? Na época, eu trouxe a matéria lá da Itália. Eu lembro até que eu pedi a Gisele, minha amiga lá da Itália, que talvez esteja me assistindo agora. Gisele, tem uma coisa errada, que eu estou olhando essa imagem aqui, e essa imagem aqui não foi tirada do caixão dessa forma, não. Eu bati o olho e tem uma coisa errada. Ela disse, espera que eu vou pesquisar. Ela me mandou a matéria do bispo. O bispo, aí não tem nada a ver com o Pedro R. Me tira desse bolo. O bispo de Assis, na Itália, explicando que o corpo do Carlos Acutis não estaria incorrupto. Ou seja, foi feito um trabalho. Né? Tem também, nós já mostrei essa Santa Catarina de Bolonha, né? que é uma grande santa. Né? Agora, esse dessa irmãzinha aqui é interessante. Bem interessante. Eu vou mostrar, vai ser a última, tá? Já mostrei, mas eu achei outra foto aqui. Eu vou mostrar para vocês. Peraí. Espera lá, rapidinho. Porque tem realmente, não tá aquela gata que era antes, né? O formato do rosto dela, pelo menos do rosto aqui na foto, tá meio feio. Mas o formato tá realmente no original. Não fizeram o trabalho. O nariz, a boca, tá tudo... Pelo menos nessa foto, né? Que tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Eita, que quando hoje resolvi fazer aqui a coisa, eu vivi mostrar as coisas, tô me vendo doido aqui. Muito bem, aqui. Essa é Santa Catarina de Bolonha. Então, assim, o rosto dela tá como que queimado, mas o rosto, nesse caso, parece que não foi feito nenhum trabalho. Bom, de repente Deus quis deixar uma mensagem através do corpo dela, né?
Na Europa, existem vários assim. Só para encerrar, lembrar que no passado a igreja fazia, em alguns casos, a exigência para a beatificação, para saber se estava intacto, não sei o quê. Então ia para fazer a exumação, né? Acho que é a exumação que fala, né? Para tirar lá o cemitério, abrir a tumba, para ver se o corpo estava. Mas hoje a igreja não faz isso. Ah, rapaz, tem uma outra que rolou pela internet, de um vídeo que rolou pela internet. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu não vou mostrar aqui vocês dentro do meu ao vivo aqui, para não causar... Esse aqui, é esse mesmo. Não sei se vocês lembram desse vídeo, que começaram a dizer que abriram o túmulo de João Paulo II e o corpo estava intacto. Eu vi em vários sites católicos no Brasil. Aí ele disse, peraí, tem uma coisa errada. Eu tive lá no Vaticano, fui ao túmulo de João Paulo II e o túmulo não foi aberto. Entende? Aí já disseram, alguém até confirmou, que o túmulo foi aberto, mas o caixão não. Não sei. Essa informação não me parece ser verdadeira, de que foi aberto. Aí apareceu esse vídeo, que eu estou colando para vocês agora, lá no México. Alguém mandou fazer uma imagem de João Paulo II e na chegada fizeram aquela festa. Pois aqui no Brasil o pessoal disse, abriram o caixão e o homem estava do mesmo jeito. Não era verdade. Não era. Era apenas e tão somente uma imagem que foi feita, colocada na urna de vidro e circularam por várias cidades do México. Mas não era o corpo de São João Paulo II, não, viu? Então, era uma estátua, né? Porque saiu a notícia, foram divulgadas fotos e um vídeo como se fosse da exumação dos restos mortais de São João Paulo II. Então, usuários da Venezuela, Colômbia, Espanha, México ficaram divulgando isso, se espalhou, inclusive no Brasil. Então, as imagens publicadas não correspondem ao santo, mas a uma estátua de cera, uma estátua de cera realizada em homenagem. Ele botou realizado, mas foi feita, né? Uma estátua de cera em homenagem a São João Paulo II, foi feita em tamanho natural, com uma cruz no peito que contém uma relíquia do tecido do pontífice. Ou seja, é uma imagem de cera. Nessa imagem lá, a única coisa que tem é que pegar um pedaço da roupa que São João Paulo II usou, tirou um pedacinho e colocou ali. Mas não é corpo de São João Paulo II, né? A estátua percorreu durante vários anos por diversas dioceses do México e o vídeo original, o qual foi visto por mais de 1.700.000 pessoas no YouTube, é de 2011 e foi gravado quando a imagem havia chegado a uma escola lá no México. Esse vídeo que eu colei para vocês aí. Então, tenham muito cuidado com essas coisas quando aparecem na internet. Que a internet é um campo de verdade e de mentira. De verdade para quem tem amor e de mentira para quem gosta de fazer as misturebas para levar alguma vantagem, né? Então, eu quero levar vantagem também. Mas a minha vantagem é o céu. Eu quero o céu. Porque se eu chegar aqui, eu poderia chegar aqui e fazer um vídeo para pipocar de visualização. Mas não. Eu quero falar a verdade para você divulgar a verdade e esclarecer. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é 100% verdade. Não estou te inventando nada. Estou te dizendo que Padre Pio é um grande santo, que ele interceda pela igreja. Para que todos os padres, bispo e papa se convertam, porque tem muito cabo aí que tá mais ousado do que Judas. Mais ousado do que Judas. Eu costumo dizer que o diabo no inferno deve estar surpreso com muita coisa que muita gente na igreja está fazendo, né? Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo de um padre, São Paulo, padre famoso, né? Que faz um trabalho social, bom, morador de rua, mas aí ele vai fazer uma live de perguntas e respostas, né? E quando perguntam para ele sobre
essa coisa de pecado de Chico com Chico, Maria com Maria, as respostas deles são bem diabólicas. Ou seja, em tempos em que havia seriedade 100% dentro da Igreja Católica, ele seria afastado imediatamente. Mas não vai. Não vai. Não sei quem é o arcebispo de São Paulo. Não lembro agora quem é. Mas seja quem for, bote freio, viu, seu arcebispo? Em vários padres que o senhor tem aí, né, em São Paulo, que os bichos estão destruindo a fé do povo. Com essas defesas do demônio, né? Pisando na doutrina católica. Cuidado. O céu é para o senhor também. Agora, se o senhor deixar a Deus de Ará, o senhor vai ver a bagaceira quando morrer também. Esse estou falando para o arcebispo de São Paulo, Pedro Régio, Tabaré de Anguera, está dando um recado. Bote freio em uns padres que o senhor tem aí na sua arquidiocese, né? Que anda fazendo propaganda de livros, de pecados mortais que o catecismo condena, nas redes sociais, defendendo pecados mortais e dizendo que não é pecado, não. É isso mesmo, dizendo que não é pecado. Então, está na hora. Se Pedro Régio dissesse só 1%, o Vaticano mandava logo uma condenação para cima de Pedro Régio. Mas, quer dizer que eu estou aqui dedicando minha vida para defender a verdade, para combater esses hereges dentro da Igreja Católica, e a própria Igreja vê a heresia e fica calada. É uma coisa errada, né? Tem gente que não gosta quando eu falo, Pedro, mas se eu fosse tu, tu é tu e Pedro Régio é Pedro Régio. Eu não abro mão da verdade para agradar a senhor ninguém. Posso perder tudo. Já disse aqui que para mim seria mais vantajoso, eu ganharia mais seguidores aqui no YouTube se eu mudasse meu discurso. Vocês que estão me assistindo sairiam do canal e chegariam a uma enxurrada de coisa ruim. Bastava Pedro Régio entrar na onda. Se eu entrar na onda, claro que você não vai ficar aqui no canal. Se eu entrar na onda do mundo, se eu for defender o que eles estão defendendo, se você ficar no canal aqui, então você não é católico. Então você sairia, mas chegaria 10 vezes mais. Basta falar para agradar que o povo vem. Então eu prefiro ficar com você mesmo, viu? Que gosta da verdade. Mas, por favor, compartilhe com o povo essas verdades. Santo dia para você. Nossa Senhora nos abençoe. Santo Pio, Padre Pio, interceda Jesus por nós. Eu vim aqui só para lembrar que o corpo dele não estava perfeito, como dizem, que essa imagem que a gente vê pela internet, perfeição, é uma máscara, que eu coloquei, inclusive, na abertura aqui da catequese, né? E outros vários santos. Todos são santos, estão no céu, parte dos seus corpos estavam, né, não estavam deteriorados assim. Alguns precisaram de uma pequena reconstrução. Eu não vejo nada de errado nisso, não. Eu só condeno o erro de reconstruir e vamos tapar esse buraco aqui, mas não fala nada com ninguém, não. Aí eu acho que é pecado, que aí é mentira, não fala a verdade. O corpo estava assim, assim, assado. Aí o bispo de Assis, pode ser que tenha lá seus outros defeitos, mas pelo menos, no caso de Carlos Acutis, ele deu entrevista e explicou a coisa direitinho, né? Tem que se explicar, falar a verdade. Temos o privilégio de ter santos, ter corpos incorruptos na Igreja Católica. Alguns, outros estão incorruptos, outros foram trabalhados, foram reconstruídos. Essa é a verdade que a gente precisa explicar quando alguém perguntar para a gente. Todo mundo que me pergunta, eu vou lá e explico exatamente isso. Por amor à verdade. Não para tirar a fé de ninguém, escandalizar. Porque eu que tenho essa informação, antes de você que está me assistindo, eu sou devoto desses santos. Por exemplo, Santa Catarina da Borré, da Medalha Milagrosa. Eu pedi a Padre Gabriel umas medalhas que eu até queria mandar para as pessoas que quando comprasse o livro colocam a medalhinha dentro, né? Só que o Padre Gabriel me deu, mas não foram o suficiente, aí eu não quis mandar, sabe? Que eram poucas. A gente pediu, mas não chegou ainda, né? Então, eu disse para o Padre Gabriel, eu disse aqui na catequese,
Se você chegar no Santuário de Nossa Senhora de Anguera, você vai encontrar, uma lojinha que tem, a medalha de Nossa Senhora de Anguera. Mas não foi ela que pediu. Não tem que falar a verdade? Não. Ah, Pedro, eu queria a medalha de Nossa Senhora que Nossa Senhora pediu para fazer. Diga aqui mesmo, não. A mim, ela não pediu para fazer medalha nenhuma, né? Agora, fizeram, não tem pecado nenhum de ter feito, mas eu gosto de explicar. Eu só gosto da medalha de Nossa Senhora das Graças. A única. Puxa, não. Porque foi Nossa Senhora que pediu diretamente. A de Anguera, você pode ter, não tem problema. Manda o padre abençoar, não tem problema. Mas tem que deixar claro, não foi Nossa Senhora em Anguera que pediu que se fizesse a medalha. Não. Fez-se um retrato, tem esse aqui também, esse acho que é o segundo. Foi pintado por minha amiga Dete, lá de Sergipe, de Frei Paulo, e tem outro quadro bonito, viu? Lindíssimo. Eu vou até pedir para ela que se ela vier na Coroação de Maio, que ela traga aquele quadro. Belíssimo quadro, Nossa Senhora de Anguera, que ela pintou. Esse aqui foi ela que pintou e me deu de presente. Uma artista essa Dete. Dete, potência. Tu tem um dedo, eu digo para ela, o anjo deve estar, o nosso Senhor está pegando a tua mão para tu pintar, porque eu passo 300 anos na Terra e não pinto nem a mão. E ela pintou direitinho. Então alguém fotografou, e diminuiu a foto e mandou fazer a medalha. Que não fui eu que mandei, né, claro. Mas não tem pecado nenhum. Mas não foi Nossa Senhora que pediu. O que tem que deixar claro é isso. A medalha de Nossa Senhora de Anguera não foi ela que pediu que se fizesse. Mas a de Nossa Senhora das Graças foi. Foi Nossa Senhora que pediu. Diretamente na aparição. Baixou, botou a mão assim, a mão aqui, a outra cá e mostrou para a vidente. Faça assim. Aparecer na mão de Nossa Senhora, a frente da medalha, o fundo da medalha, ela mostrou lá na visão. Visão, isso aí agora é visão. Uma aparição que tem visão, entendeu? Porque Nossa Senhora tem medalha em mão dela. Mas quando ela estira a mão, aparece na sua mão aqui o formato de uma medalha na frente da mão. E a vidente olha direitinho para ver como é que é. E diz, eu quero que faça assim. Então, beleza pura. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Deixa eu colocar essa outra foto do Padre Pio, que é mais bonita, né? Que é essa da máscara, minha feinha. Vamos colocar aqui para a gente encerrar. E rezar um Pai Nosso agora. Uma Ave Maria pela igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, irmãos, a gente se encontra com a graça de Deus às 15 horas para o nosso Terço da Misericórdia. Excelente dia, espero ter ajudado você. Eu citei esses santos, mas existem outras dezenas também na mesma situação. Os corpos estão lá, há corpos, né? Assim. Mas há os que foram trabalhados. Há os que estão incorruptos e aqueles que estão incorruptos, mas que foi feita uma modelagem, uma montagem, um trabalho para poder trazer uma perfeição maior. Isso não muda em nada, repito, a santidade daquele santo. Continua santo, intercedendo por nós. Isso que é uma beleza. Paz e bem, até mais tarde.